E no quadro Vida em Família de hoje, nós vamos falar sobre a importância de uma boa escolha na escola dos nossos filhos. Você sabe como escolher aí a melhor escola para os seus filhos? Como fazer essa escolha? O que precisa ser levado em conta? E quem vai nos falar a respeito é a nossa querida psicopedagoga Vanessa Rezende. Ei, Vanessinha, seja bem-vinda mais uma vez, mais uma segunda aí de bênção, a Graças primeira do ano de 2015. Graças a Deus, e Deus já está nos presenteando com um quadro assim bem legal, né, Serginho? Esse verdade, assunto não é bom, gente? Um tema gostoso e importante para todos nós. Não é só chegar e jogar o menino na escola, não. Não é isso, assim, Serginho, já fazendo isso no início, que depois eu acabo esquecendo. Esse assunto veio, sabe como ele surgiu? Eu tenho várias amigas que a gente está nas festinhas e aí eu fico lá, né, sendo interrogada por elas sobre várias coisas. Queria aproveitar até mandar um beijo para a Paula, eu falei com ela que eu ia mandar um beijo, porque ela foi a minha musa inspiradora do quadro de hoje. Olha só. Porque a gente estava numa festa e elas perguntaram a respeito de qual escola que eu achava que era melhor para os filhos dela. E a gente ficou discutindo sobre o assunto. Eu falei, gente, esse tema é um bom assunto para o nosso quadro do Vida em Família. Então, Paulo, um beijo para você. Muito obrigada pela sua inspiração, né, hoje para mim. E assim, Serginho, não existe uma escola ideal, né? A gente sabe que não existe escola ideal. E hoje nós vamos trabalhar sobre esse assunto, o nosso quadro inteiro. Eu vou esperar para você fazer as perguntas, porque senão eu já começo a falar tudo de uma vez. Não, né, mas Serginho? pode ficar à vontade aqui. O quadro é nosso, aqui o programa é nosso. Quem vai ganhar com tudo isso, Vanessa, é o nosso querido telespectador que já está ali ansioso para ver aí quais são essas dicas aí. E a Vanessa, ela não veio sozinha, ela trouxe um convidado assim de alto nível, que é o senhor Ajax Gonçalves Ribeiro, que é diretor da revista Amai Educando. Ajax, seja bem-vindo, nosso De Tudo Um Pouco aqui, o nosso quadro Vida em Família. Uma honra recebê-lo. Muito obrigado, a honra é toda minha, né? Eu já conheço Vanessa assim, de outras paradas, né? Escreveu na nossa revista lá um artigo maravilhoso, né? Sobre as dificuldades de aprendizagem e a hiperatividade e a déficit de atenção, né? Então, nós conhecemos lá e era assim, maravilhosa, centrada, né? E o tema escola, acho que está num brinde muito grande para iniciar esse ano. Eu fiquei muito feliz, Serginho, do seu Ajax se dispor a vir aqui hoje. Deus abençoe o senhor, viu, seu Ajax? Que para mim é uma honra. Como eu disse naqueles quadros antigos, eu estudei através da revista Amai Educando, quando eu fiz pedagogia. Essa revista tem mais de 47 anos, né, seu Ajax? Quando você fez a pedagogia? Não, Serginho. Tudo bem, gente, eu vou perdoar. Eu vou começar o ano perdoando. Quase que o Cássio engasgou ali agora. Olha, Serginho, eu vou começar o ano perdoando, né? O ano da comunhão, tá, Serginho? Então, tudo bem. Então, assim, mas eu fiquei muito honrada, seu Ajax. E eu sei que o senhor vai contribuir muito hoje com a gente nesse assunto. E o seu Ajax também é terapeuta ocupacional, é o melhor terapeuta ocupacional do Brasil. Olha só. Aí, então, eu fiquei muito feliz, que Deus abençoe o senhor ricamente, viu, seu Ajax? Amém. Agora, Vanessa, você falou aí sobre as escolas, já começou ali sobre já falar sobre o assunto. Existe uma escola ideal? Na verdade, não existe uma escola ideal. A escola é formada por pessoas, as pessoas não são perfeitas. Então, toda escola vai ter uma falha, vai ter uma coisa que ela não vai acertar por completo. Nós, enquanto pais, quando nós vamos procurar uma escola para os nossos filhos, nós é que precisamos, assim, pensar em quais são os nossos valores, no que nós acreditamos. E a escola tem que conferir com aquilo que a gente acredita. Por exemplo, eu sou uma família que eu prezo pelo caráter, pelo valor cristão. Nós que somos evangélicos, por exemplo, eu vou colocar meu filho que vai dar continuidade a esse valor religioso. Então a importância de buscar uma escola chamada confessional, né? Isso. Eu, por exemplo, meu filho estuda numa escola batista. Isso quer dizer que toda família evangélica vai colocar o filho numa escola batista. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, quando você for procurar uma escola, você não vai achar nunca uma escola ideal, mas procure uma escola que confere com os valores, com os princípios da sua família. Isso vai ser importante na hora da escolha de uma escola. E, Vanessa, por exemplo, no caso de uma escolha, por exemplo, eu quero primar aí pela condição, pela excelência no ensino acadêmico. Existem escolas maravilhosas, mas de valores que não fazem parte daquilo que eu comungo. Eu posso ali escolher, pedir, olha, eu quero matricular meu filho aqui, mas eu não quero que ele participe de determinadas tarefas. Isso pode ser feito, chegado a esse acordo com a direção escolar?
Olha, só quer falar, senhor Jacques? Eu achei interessante esse gancho, né? Pode Deu falar, aqui, Sérgio. porque é muito Claro. importante quando a escola tem esse valor intrínseco a ela, seja confessional ou privado, mesmo uma rede pública, né? Porque a gente fala no universo para as pessoas como um todo, né? A gente tem esse valor que é interno de cada casa, mas tem também o que a escola vem propor naquela comunidade que ela está inserida. Então tem sempre a melhor escola para aquela comunidade. Então a gente tem que procurar esse valor que adequa com a família. Porque se você tem um princípio desse, eu estou precisando, chega na escola, a escola não vai mudar toda a estrutura da escola em função do seu filho. Mas você tem condições de buscar qual a melhor escola para o seu filho. Mas, por exemplo, Com tanta variável que Então, ela aí, tem, então, o ideal para o filho. Para é o ideal para o filho. o melhor. Agora, por exemplo, vamos pegar do nosso público cristão, né? Por exemplo, eu sou evangélica, sou um pastor e meu filho vai estudar numa escola católica e tem um momento lá que as crianças vão rezar para um santo, alguma coisa assim, né, Serginho? Que não é um costume nosso. Então, você sim, pai e mamãe, pode conversar na escola e falar que neste momento você não gostaria que seu filho participasse. Exatamente. Eu atendo, por exemplo, crianças que os pais não gostam que o filho participe da festa junina. Então, a escola, ela é diversidade, mas ela abre espaço para isso. Eu já vi muito dessa coisa acontecendo, os pais vão na escola, conversam na direção e naquele momento a criança não participa. Por isso que às vezes é importante você escolher uma escola que não tem então esse tipo de festividade, porque o filho acaba ficando deslocado, é como se fosse uma exclusão. Às É vezes como a criança se fosse fica... até um bloqueio nessa socialização dele ali. às vezes assim, a criança está vendo todos os coleguinhas participando, por exemplo, de uma festa junina, vamos colocar assim, e ele não vai participar, por mais que ele entenda que é um valor da família, mas muitas vezes a criança pode sim se sentir excluída. Serginho, isso já aconteceu comigo. Eu lembro quando eu era criança, tinha as festas juninas na escola. Minha mãe, em alguns momentos, não me deixava participar. Eu entendi aquilo, mas no fundo eu ficava triste. Porque você era uma queria festa, estar com suas amigas, seus amigos. isso com os meus amigos. Então, na hora que você for escolher a escola, você vai olhar, por exemplo, o que a gente olha numa escola? Se ela tem os mesmos valores que o seu, qual que é o conteúdo que a escola preza? Se é uma escola completamente conteudista, uma escola tradicional, que nós vamos falar hoje o que é uma escola tradicional, se é uma escola mais construtivista, onde tem mais interação entre as crianças, como que é a postura do professor, como que é o espaço físico dessa escola, é grande, é pequeno, o que você prefere para o seu filho? Uma escola ampla, uma escola menorzinha, o que você deseja para sua criança, para o seu adolescente? Como que é a questão da segurança dentro da escola, a formação dos professores, se é uma escola que tem porteiro, se tem câmera de segurança, por que eu estou falando isso? Como eu sou educadora, né, senhor Jacques e Serginho, às vezes as pessoas ficam assim, eu falei, você acha que a escola tal é boa para o meu filho? A escola boa para o seu filho é a escola que você acredita nela. Porque aquilo que é bom para o senhor Jacques, que é bom para você, Serginho, Não pode, necessariamente não de pode ser repente bom não pra vai você. ser bom para mim, muito menos para o meu filho. Então são vários critérios que você tem que olhar. Como que a escola funciona, como que é o sistema de avaliação. Porque tem escola que as provas são enormes, são todas abertas, não tem prova oral, não tem prova de questão de marcar X fechada. Né? Qual que é a meta que a escola quer? 70%? É 60%? Se existe a inclusão escolar. E hoje a gente tem que levar em conta também aquele que é o perfil essencialmente da nossa criança. Isso, Por exemplo, Serginho. hoje o tio Uli aqui na nossa devocional, ele falou exatamente a respeito assim, do tempo que os pais dedicam aos filhos e do tempo que a TV recebe de atenção das nossas crianças. E ele disse que é uma média diária aí de 4 horas e 20 por dia. Então, quer dizer, a criança, você tem que levar em consideração esse perfil dela, o que ela pede, qual o nível de estímulo que ela tem, é verdade. se a escola vai trazer essa contrapartida, né, É Vanessa? verdade. Uma vez, senhor Jacques e Serginho, eu atendi um menino que estuda numa escola assim, muitíssimo conceituada aqui de Belo Horizonte. Uma vez foi agora em 2014. E o pai, assim, fazendo muito esforço para pagar a escola muito cara. Isso não quer dizer que a escola cara é a melhor escola, tá, gente? Naturalmente. Mas o filho adolescente estava se sentindo totalmente deslocado dentro da escola, porque a escola é muito forte, os meninos que estudam lá passam todo no federal, é uma escola famosa, mas não é o perfil do filho. Então, a melhor escola é a escola que faz com que o seu filho continue feliz. Porque às vezes seu filho está feliz, ele vai para a escola e volta triste, ele chora, fica chateado. Então, a melhor coisa que tem é a pessoa ficar feliz. Não explora o potencial daquela criança, né? Se a gente for pensar As habilidades nisso. dela, As né? E uma situação básica, eu vejo assim, quando você faz a referência da escola, a melhor escola para o meu filho é você estar levando esse seu filho para a escola, porque ele é o objeto de desejo do coração de Deus. Está ali. E Deus quer assim, o que é o melhor para o seu filho? Ele está falando, ele vai ser uma expressão dessa grandiosidade de Deus. Então, assim, é ali que você tem
toda a massa, né, a ser elaborada, toda a estrutura a ser condicionada, fala assim, agora é para frente. Mas isso na escola, ele fica muito claro, assim, que a melhor escola é aquela que ele vai se sentir bem também. Então, desde a primeira vez, qual a melhor escola do meu filho? Leva ele para ver a escola, porque ele vai sentir o cheiro da escola, o jeito da escola, o espaço da escola, se ele chegou, olhou, se embelezou, nossa, é aqui que eu vou. É mesmo. Vibrou, com aquela... o coração dele bateu ali, é ali. Ô, senhor então, Jacques, isso é tão verdade, quando o Davi era um pouquinho menor, meu menino mais velho, né? Eu levei ele para uma escola que meu sonho era estudar naquela escola. O seu sonho? O meu sonho. Aí eu falei, nossa, quando o Davi chegar aqui, ele vai apaixonar. Ele chorou, segurou no meu braço e falou assim, mamãe, eu não quero estudar aqui, eu quero estudar naquela outra escola, que era uma escola pequenininha, que eu pensei assim, não vai ter atrativo para ele. Ele falou assim, ele tinha 3 aninhos, é nessa aqui que eu quero estudar. Eu não quero essa outra escola, que era a escola que era boa para mim. Então isso que o senhor Jacques fala é muito importante. Eu vou escolher a escola, eu vou lá e dou uma olhada. Depois eu levo meu filho, porque quem vai ficar lá vai ser ele. Exatamente. Né? E falando nessa felicidade da criança ali, e né, aí no processo do seu desenvolvimento, Vanessa, a gente pode e deve considerar também essa questão dos filhos, porque o pai quer colocar na melhor escola, na mais puxada. Mas será que o pai sabe se o filho vai dar conta? Será que a família ela tem essa estrutura para dar conta ali de manter o filho naquela escola? Isso tem que ser levado em consideração também. Isso é uma boa pergunta, sabe por quê, Serginho? Só me ajuda aqui, viu, senhor Jacques, completar. Muitas vezes, senhor Jacques, eu falo aqui no quadro, Serginho sabe disso, o pessoal que acompanha nossos quadros sabe, assim, da importância da família, dos pais fazerem presença na vida dos filhos. De repente, o seu filho ele gosta de cantar, ele gosta de pintar, ele gosta de correr, de saltar. Então, ele tem múltiplas habilidades que determinadas escolas, às vezes, que é extremamente conteudista, o menino passa o dia inteiro estudando, não vai trabalhar essas habilidades, você concorda? E vai deixar a criança infeliz. Exatamente. Então, o pai tem que conhecer o filho, Serginho, para saber qual que é a habilidade, qual que é o potencial e conhecer o que aquela escola está te oferecendo para ver se confere com a criança. Porque, às vezes, é uma escola, assim, super famosa, muito bem conceituada. Os filhos dos amigos todo estão mundo lá. estuda lá, mas não é a escola que adequa à realidade do seu filho, né? E ela, assim, a escola, nesse ponto que ele vê assim, esse fantasma grande da escola, ou então esse aspecto grande da escola, nossa, é a escola que eu quero, dos meus sonhos, é o seu filho ter essa sensação. Ali é o lugar de felicidade para ele. Porque quando você tem uma marca inicial na escola, essa marca é levada ad eternum. Então, a vida inteira você vai ter aquela concepção de escola. A gente volta para as escolas da gente, né? Qual foi o seu professor ou professora que bateu o seu coração? A gente tem isso. Eu lembro da minha primeira professora, dona Anita Gomes Martins. Também lembro da minha. Direito, então assim, por quê, né? Porque eu lembro dela assim, afetiva, carinhosa. Isso que a criança precisa no início da escola. A transposição desse lar gostoso, afetivo, cristão. É esse lar que nós temos em casa. Então, assim, isso, a escola é uma expansão desse lar. Então, se você tem lá uma professora afetiva, ótima, alegre e segura, nossa, você está na presença divina. Verdade. Por isso que a professora, né, senhor Jacques, que estiver nos assistindo agora, procure esse ano, né, continuar fazendo o seu melhor, porque quem mexe com vida, Serginho, você está com papel aqui, eu embolo, jogo fora, mas criança não é assim, você vai marcando. A senhora Jacques, lembrando da primeira professora, eu também lembro, você lembra da sua? Então, assim, eu fico imaginando nós, enquanto professores, né, senhor Jacques, quais são as marcas que nós temos deixado na vida dos nossos filhos. Eu espero que nesse ano você deixe marcas positivas na vida das crianças, porque elas jamais vão esquecer. Falar em marcas positivas na vida da criança, Vanessa, a pergunta que eu te faço é exatamente, ela vai por aí. Nesse contexto aí, a criança, o pai, ele tem que saber e tem que acompanhar de perto aquilo que o coração da criança diz, né? Sobre a escola, o professor, o relacionamento professor e aluno. Isso tem que ser observado também na escola. Isso. O pai, quando matricula o filho na escola, ele não vai lá e deixa o filho e nunca mais volta. Você tem que acompanhar o seu filho na escola. Uma coisa interessante é que às vezes a gente escolhe uma determinada instituição para o nosso filho estudar e não quer dizer que ele vai ter que continuar lá o resto da vida. Você pode sim trocar de escola. Porque de repente você começa a acompanhar e percebe que seu filho não está feliz, que aquilo que a escola falou que oferecia, ela não oferece, não está satisfazendo as suas expectativas, nem a do seu filho. Então, para você ter certeza, até na hora de trocar de escola, você tem que acompanhar. Porque se o pai não acompanha, como ele vai saber se está indo bem ou se está indo mal? Agora, Vanessa, aí nós estamos falando escola e aluno.
E aluno, o pai também tem que observar, porque tem a questão emocional da criança ali, porque a escola, depois da família, é logo o lugar, o segundo lar, e o segundo lugar de aceitação ou não da criança. Então temos que observar isso também. Eu só acho que vou responder essa pergunta. Por exemplo, quando você vai visitar uma escola, né, Serginho? Quando eu fui visitar a escola do meu menino, onde ele estuda hoje, eu fui na hora do recreio. Eu queria chegar na escola quando estivesse funcionando. E eu fiquei observando se os meninos brincavam juntos, se eles estavam felizes, se a escola propicia essa socialização. Se a professora está próxima. Isso. Entendeu? Porque a escola, assim, muito rigorosa, que os meninos ficam tudo na fila, de mão para trás, porque ainda existe escola, assim, que os meninos não podem conversar, eles não podem ser eles mesmos, vai inibindo a criança, né, seu Ajax? Então, assim, é muito importante seu filho chegar em casa e contar que brincou com os coleguinhas, falar o nome das crianças para a gente poder ouvir, ele mostrar que ele está feliz naquele ambiente. A escola tem que, de alguma forma, né, seu Ajax, propiciar atividades que levam as crianças, Serginho, à interação, porque isso faz com que a escola, pelo menos o meu conceito, seja uma escola legal. Isso é uma colocação à síndrome hoje, né, de perceber que a escola é o lugar onde vai ter o primeiro papel da socialização major, aquela coisa grande, né, ver muita gente que ele só via, entre aspas, em festas, né? Ou quando ele vai para a igreja. Então, você vê muita gente, muitas crianças, né? Mas fora disso, não. As crianças hoje estão 2, 3 dentro de uma casa, né? Às vezes ele desce para o pátio, mais 2, 3 brincando ali. É um mundo muito pequeno. Então, a escola é que vai proporcionar, Sérgio, essa amplitude de mundo para ele. E essa vivência da ampliação de mundo se dá com afetividade. Porque é ali que ele sente que meu coração está aqui, eu gostei mais de você, gostei de você também, mas daquele não gostei não. Por que não gostou? Aí ele pisou no meu pé na hora do recreio. Ah, porque não gostou? Aí me mordeu a bochecha. Quer dizer, mordeu um dia, tudo bem. A professora chega, olha, coordena, mas mordeu a segunda vez, a terceira vez, ele vai ficar desconfiado. Vai, meu filho está sendo muito mordido nessa escola, o que está acontecendo? E o pai tem que estar bem presente, bem presente, perceber Agora, isso. até essa questão da afetividade é um valor da família, porque tem família onde não existe afeto. Uma certa vez eu fui visitar uma escola de uma criança que eu atendi, uma escola classe A aqui de Belo Horizonte. Aí quando eu cheguei lá, Serginho, o negócio era tão chique, seu Jacques, que as professoras não encostavam nos meninos. Assim, muito distante, as crianças, cada uma na mesinha lanchando. E eu falei, gente, e é uma escola muito conceituada. Eu falei assim, essa escola não serviria para o meu filho estudar. Porque eu gosto de uma escola, os meninos beijam, passam chocolate na cara do outro, que de vez em quando um dá uma mordidinha mesmo. Isso é um ambiente que serviria para mim, mas tem pai que gosta, que acha que a escola é chique, é melhor, sabe? A professora não encosta, é distante, aí porque já é um valor. Né? É a questão do status. E é um valor da família, que não seria o meu valor. Graças a Deus, eu acho que sim, mesmo falando graças a Deus mesmo, né? As escolas estão pontuando mais por um dado humanitário, que isso tem um valor maior. Quando fala uma escola mais construtivista, né? Nós estamos caminhando para uma escola desse nível. Então, as escolas mais estruturadas, tradicionais, estão ficando um pouco para trás, porque a estrutura afetiva está falando absurdamente, que hoje as crianças já nascem todas tabletadas, todas no smartphone, então eles já vão chegar na escola sabendo, né? Opa, isso aqui, onde é que está? Ele já pega no seu smartphone e faz. Então ele está o mundo tudo aberto para ele. Aí chega lá dentro, não pode, fecha isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Dizer, não oferece nem, não é que não tem um professor com expertise nisso, um professor que tenha fundamentação em tecnologia, não precisa muito disso, mas que tenha sentido da criança poder falar do tablet dela, do jogo dela, da situação de vida, a vida inteira que ela está dentro. Também usar esses artifícios aí também no processo educacional ali. Vou pedir licença aqui aos queridos um instantinho, porque nós vamos falar agora com uma telespectadora, a Tânia, que está aí na linha para falar ao vivo conosco. Olá, Tânia, muito bom dia, Deus te abençoe. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Joia, uma alegria ter aí a sua ligação para falar com a gente. Deus abençoe e pode fazer a sua pergunta. Vocês estavam falando isso sobre como a criança se sente bem no ambiente escolar e que seria apropriado a criança, no meu caso, por exemplo, eu não tenho filhos, mas é uma preocupação colocar uma criança numa escola cristã para ela se sentir mais à vontade. Como lidar com a questão doutrinária numa escola cristã, porque, por exemplo, é até um tema que eu já me preocupei. Eu não sou a favor da criança participar de eventos como Halloween, festa junina, porque eu tenho conhecimento e eu gostaria de passar. Meu marido não acha que não tem nada a ver, que não, que pode, que é criança, que não tem aquela maldade.
eu nunca estudei numa escola cristã. Como a escola cristã lida com isso, não só em relação a esse tipo de questão, mas falando assim, de doutrina. Por exemplo, uma criança usa saia, a outra não. Eu, por exemplo, usei saia a vida inteira e a outra não. Aí, às vezes, eu ia brincar e eu não podia usar a saia e eu ficava desconfortável. Como estar confortável num ambiente cristão, que você está procurando os mesmos valores e tem uma diferença ali? Como é na cabeça da criança ou como a escola lida com isso? Ok. A Tânia fez um monte de perguntas. Isso, foram várias, uma só. Aí, Tânia, nós agradecemos, viu? A sua presença, Obrigada. a sua ligação aqui no Nós de Tudo Um Pouco. Convidá-la a ouvir aí as respostas pelo seu monitor. Você pode até desligar o seu telefone aí, ok? Tá bom, muito obrigada. Uma semana de bênção, um ano de 2015 abençoado para você e toda a sua família. Para vocês também. Amém. Vamos lá? Agora, vamos lá. Uma coisa que eu já acrescento nessa pergunta da Tânia. Interessante, ela ainda não tem filhos, mas já está se preocupando. Pensando, tá ótimo. Isso é legal, né? Quero agradecer ela também por ter participado. Quando ela contou da saia, sei lá, será que a Tânia é da Assembleia? Porque eu era da Assembleia também, só ia de saia para a escola. Olha dificuldade esse negócio. E hoje você já vem de saia aqui pro programa também, agora, tá legal. Agora eu venho porque muito eu quero, bonita, que eu acho parabéns. bonito, muito obrigada. Figurino Ô, tá Tânia, ótimo. a mão já tá gelada? A mão já tá Já tá tudo geladíssima. gelado. Ô, Tânia, é o seguinte, primeira coisa que ela falou, Serginho, foi que o marido acha que pode ir pro Halloween e ela acha que não tá legal. Na nossa casa, a gente tem que falar a mesma linguagem, porque quando eu tenho um tipo de pensamento, meu marido tem outro pensamento, já vai dar confusão antes de ir para a escola. E o menino, ele se aproveita disso e até, na maioria das vezes, pelo lado errado, né, Isso, Vanessa? então assim, primeiro a Bíblia fala que não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então você vai ter que dar um jeito aí, Tânia, de entrar em acordo com o seu marido, porque na hora que você tiver seu filho e você for procurar uma escola, ou vai ser uma escola cristã ou uma escola que não é cristã. E seu menino vai ter que saber como se comportar tendo os pais falando a mesma linguagem, porque senão confunde a criança e gera insegurança. Questão de escola cristã. Eu fui 7 anos coordenadora do Colégio Cristão, né, da Lagoinha, e lá era uma escola evangélica. Nós não tínhamos Halloween, não comemorávamos o folclore, essas coisas que não estão dentro da Bíblia. Então a escola cristã, ela não tem esse tipo de festa. Porque nós não gostamos. No Halloween fala-se dos meninos a respeito da reforma protestante, né? Isso. É incisivamente ali difundido isso aí. Mas a escola cristã, né, Serginho? Os meninos não vão vestir de bruxa, entendeu, senhora Jaque? Eles não vão ter aquela comemoração do Halloween. Então, por exemplo, se eu sou uma mãe evangélica, eu vou procurar uma escola, então, se eu puder fazer isso, que não vai ter esse tipo de festas. Se você coloca o seu filho numa escola onde ela comemora tudo, porque faz parte da nossa cultura, e nós, enquanto evangélicos, muitas vezes estamos à contramão da cultura, né, Serginho? Concorda? Claro, o evangélico é a contracultura. Então você vai colocar o seu filho nessa escola sabendo que lá tem esse tipo de comemoração. Vai caber à família, então, trabalhar com o filho e dizer, olha, filhinho, quando tiver essa festa, você não vai participar. E aí o seu filho vai gostar, ele não vai gostar, ele vai te obedecer. Agora, tem a questão doutrinária que ela pergunta também sobre a questão da saia. Aí também tem a questão de entrar no acordo com a escola sobre até a educação física também. Até ainda que a Assembleia de Deus, né? Você a Assembleia citou, agora mudou. Mudou, então já tem uma liberdade um pouquinho maior, isso aí está caindo. Então, mas é mais entrar em acordo com a escola e em casa, né? Olha, quem é adventista, por exemplo, os meninos de família adventista, eles não vão na escola de sábado, né? Então, quando os pais vão matricular a criança, eles vão e conversam com a direção. A escola é flexível para essas coisas. Hoje, ainda mais com a inclusão escolar, né, senhor Jacques? A escola tem que se abrir essas diferenças das famílias que vão ter os filhos matriculados dentro da escola. Eu espero que a Tânia tenha ficado satisfeita, né, senhor Jacques? Eu acho que a Tânia tem uma colocação do início, né? Que ela trouxe essa fala, né? Que você até apontou muito bem, Sérgio, assim, e eu não tenho filho ainda. Quer dizer, olha só que bênção que é isso, está no início da programação de vida dela para a família, né? Já tem um esposo, até alguém do lado, e está programando os filhos. Então ela já está com essa preocupação, como vai ser a escola deles. Ela está com um passo sempre à frente. É isso que uma família cristã. Ela está vendo realmente qual o melhor caminho que eu posso seguir. Qual o melhor desígnio que tem para mim? Como ela pode amparar o meu filho? Ela está cuidando já da gravidez dela, ela está cuidando do berçário dela, está cuidando da primeira entrada do filho na escola, talvez até da universidade dele. Mas quando falar assim que é o desejo dela, ela vai orientando, mas chega um ponto que a criança vai assim, eu quero ir aqui. Eu quero ir ali. Que ele vai estar, exatamente, ela vai ter que escolher isso junto, porque tem uma família toda próxima, preparada para uns valores. Aí que esse valor não deve ser contundente
contra a sociedade, né? Ele deve protestar, assim, de manhã, de tarde, de noite, o valor humano e o valor de Deus. Nós estamos aqui. Então, assim, esse valor maior, né? Tem uma festa folclórica, da escola, mas até quando essa criança vai participar ou não? A família fala assim, não, dessa daí você pode ficar, dessa daqui não, essa aqui eu acho que dá para conciliar. Então tudo o berço familiar é o melhor berço que existe, porque tem o semblante, o primeiro sobre o Espírito Santo é dentro de casa. É verdade. Então, se cada um pegar essa luz, essa luminosidade, essa espiritualidade, a gente trabalha muito na linha, eu falo científica hoje, da educação, né? A gente posiciona isso, já tivemos muito ligado assim, à neurociência dentro da educação, onde ele fala muito assim, o quão importante a pessoa estar a mente ligada, isso tudo ligado para ser bem educacionado. Hoje, a gente já conseguiu levantar isso dentro de uma célula maravilhosa. Nós até batizamos ela de célula de Deus. Chama células da glia. Glia, em grego, é cola. Então, uma célula que está colada. E descobrimos que não está colada só no cérebro, não. Ela está no corpo inteiro e ela está no coração. É o lugar que mais tem células da glia, é no coração. Aonde é que tem tanto neurônio no coração? Eles estão lá fazendo o quê? O que nós temos que aprender com o coração? Ele está falando para a gente. Aqui aprende diferente. Então, na realidade, já dizia uma medicina chinesa, né? O imperador está no coração, o general ainda é o cérebro. É quem vai entrar na batalha, mas o coração está ali. E ali ainda de um valor familiar importante é que pelo menos a Tânia, né, a nossa telespectadora, ela terá aí pelo menos 2 a 3 anos aí para resolver esse acordo com o marido. Agora, você vê, eu quero falar um versículo para a Tânia, que eu amo esse versículo, eu sempre falo, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para nós. Isso. Então é Deus é que prepara, o coração do homem faz planos, mas Deus conduz os nossos passos. Eu posso fazer inúmeros planos para os meus filhos, mas o meu filho, ele é do Senhor. E Deus é que cuida dele, Deus tem o melhor para os nossos filhos e vai fazer isso acontecer. Independente de nós, enquanto pais, Deus faz acontecer. Independente de nós. Agora, Ajax, você tinha falado sobre a questão aí desse modelo hoje tradicional que está caindo. O pai tem que observar isso, porque, por exemplo, os nossos filhos chegam para a escola hoje já bastante estimulados. Como você disse, com 1 ano de idade já sabe manusear um tablet, um smartphone. Um menino com 3, 4, 5 anos, ele já pede para um presente de Natal, de aniversário, um smartphone. Como que o pai ele tem que observar a escola nessa continuidade desse estímulo? Porque pode chegar e matar também o estímulo de uma criança. Exatamente. Eu acho que a grande saída, ou a grande entrada, porque eu acho que a escola é uma entrada, né? O pai está participando, ter realmente essa participação afetiva e efetiva. O pai participar o tempo inteiro dessa vida de crescimento do filho e sentir que ele está no coração o tempo inteiro. Ele está ligado nesse filho o tempo inteiro. No processo de educativo, né? Eu falo até recentemente, nós tivemos uma notícia muito bárbara, né? Difícil, daquela mãe que perdeu o filho dela porque esqueceu o filho dentro do carro e foi trabalhar. Sim. Quando ela voltou, foi procurando na escola, tudo mais, cadê meu filho na escola? Nada, o filho estava dentro do carro dela e tinha realmente falecido. Agora, você imagina só com o trauma que é isso, que é o desligamento total. Então, porque esse coração não estava ligado o tempo inteiro. Então, eu acho que ali, Deus está nos dizendo uma mensagem muito grande. Amem, coloque o coração na frente de tudo. Quer dizer, esse é o respaldo maior, porque nós vamos criar o filho. Valor às pessoas e preço às coisas, não o contrário. Exatamente. Agora, senhor Ajax, para quem está assistindo e não sabe o que é uma escola tradicional, eu sou fruto de uma escola tradicional, Serginho, que é aquela sala assim, um menininho atrás do outro. O que é tradicional? É a escola do século XIX. Uma criança atrás da outra, o professor lá na frente dando aula com o gizinho, falando o tempo inteiro, o menino levantava e abaixa a mão, baixa. Só o professor que fala. Aí eu venho de uma escola dessa e consegui fazer faculdade, eu pensei assim, ó, chegar na escola, os meninos em pé, pintando, correndo, pintando, fazendo bagunça dentro da sala de aula. Não, eu não quero uma escola bagunçada para o meu filho. Mas isso não é bagunça, porque a escola mudou. Nós temos uma escola nova hoje que tem uma outra proposta. Então, se um pai chega na sala de aula, os meninos estão brincando lá com joguinhos no chão, estão pintando uma parede mesmo com tinta, isso não quer dizer que a escola é bagunceira, que a escola não tem uma direção, não tem um método eficaz. Porque por nós termos sido educados nessa escola, de repente a gente tem essa escola como padrão. Só que o mundo mudou. E esse
esse tipo de escola, infelizmente, na minha opinião, ela não agrega e não comporta mais as crianças de do hoje. tempo atual. Vanessa, vamos conversar com o pessoal de casa, Vamos. Vanessa? Então vamos lá, vamos falar com o Márcio Monteiro, que está na linha para falar conosco. Alô, Márcio, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos. Bom a minha dia. pergunta é rápida. Eu gostaria de saber se na escola cristã protestante o conteúdo ensinado nas aulas de ciências é exatamente o mesmo das outras escolas. Ou, por exemplo, é ensinado a teoria da evolução? Se é, de que forma é? Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado, Márcio, pela sua brilhante pergunta, nos ajuda bastante e convida a continuar aí, né, a participar com a gente do De Tudo Um Pouco, nesse e em outros temas, e foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostei muito da pergunta do Márcio. Claro. Inteligentíssimo. Muito. Márcio, como eu te disse que eu fui coordenador de escola cristã, a escola cristã, ela tem todos os conteúdos como as outras escolas, porque nós temos um plano curricular nacional, né, senhor Jacques? Que as escolas, elas têm que ensinar as mesmas coisas. Exatamente. Existem algumas escolas que cobram mais, umas que cobram menos, mas existe um plano nacional de educação que as escolas têm que cumprir aqueles determinados conteúdos. Então, não tem como, porque uma escola cristã, ela vai deixar de ensinar determinada matéria, porque faz parte do aprendizado da vida da criança, do adolescente. Agora, a escola cristã ela ensina, sim, sobre a teoria evolucionista, só que não é o que nós acreditamos. Mas a escola tem que ensinar, porque senão fica faltando conteúdo, né? E até promove um debate, normalmente, nos casos aí, entre os evolucionistas e os criacionistas, e ali é estabelecido, até para que a própria criança ela pense, reflita sobre o assunto e explore aí esse conceito aí que a gente exemplifica também porque aí. a escola cristã tem que formar pessoas pensantes, né, inteligentes, Claro. e se deixar de dar matéria, pode falar. E o Márcio teve uma colocação muito clara aqui, que ele traz para a gente, né? Essa colocação básica da escola sobre o conteúdo. E esse conteúdo não vai ficar falho, não. Porque já que a escola está muito do laissez-faire, olha só, o menino faz o que ele quiser, não é assim. Quer dizer, ele tem uma expressividade maior, tem várias habilidades que são dadas, estimula assim, a ele ao teatro, ao canto, jardinagem, quer dizer, várias atividades, educação física, né, que ele pode ter várias habilidades. Mas tem também um conteúdo muito forte. E eu acho que a criança, como que ele aprende esse conteúdo, é que é a diferença da escola hoje nova para a escola tradicional. Isso mesmo. E o que ela vai fazer, o que ela vai fazer? E para onde é que ela vai levar esse conhecimento? Por uma vida de cidadania e não por uma vida de competitividade para um mercado. A escola tradicional levava você a focar no mercado. Eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que ser o melhor da sala, eu tenho que ser o melhor disso. Quer dizer, o melhor nós já somos perante Deus, nós somos filhos de Deus. Então já tem o melhor, já está escrito para a gente no nosso caminho. Então agora como que eu faço isso? É no dado da comunidade. Então tem um ser de cidadania. Então a escola nova, a escola prepara para a vida, né? E não preparar para o mercado. Isso mesmo. Muito bem, então, Márcio, aí a sua pergunta foi respondida, né? E mais uma vez agradecemos pela sua participação. Eu quero aqui registrar, Vanessa, uma pergunta aqui para você. Ela é uma telespectadora que não se identifica e ela diz assim: Vanessa, minha filha tem 1 ano e já foi para a escola. Foi um processo de adaptação duro, mas hoje ela está bem, brinca e fica bem lá, mas penso em trocá-la. É o ideal? Ela teria que passar por um outro processo de adaptação. Isso é saudável? Posso prejudicá-la? Vou responder para a nossa amiga, né? Ajuda dos universitários. É o seguinte, qualquer mudança na vida das crianças tem o que é favorável e o que não é favorável, né? Eu mesma já troquei de escola várias vezes quando criança. Eu vou confessar que para mim que não foi muito agradável. Eu me sentia assim, perdida, ficava com medo, ficava ansiosa. Tinha às vezes, eu não tinha 1 aninho de idade, eu era mais velha, mas tinha a sensação às vezes que minha mãe não ia voltar para me buscar. Então, quando você vai trocar seu filho de uma escola para outra, você vai avaliar o seguinte: por que eu estou trocando? Qual que é o motivo? O motivo é sério?
A escola está deixando de oferecer para você algo que você considera muitíssimo importante? Por exemplo, uma criança de 1 ano, ela está lá no berçário. A escola está falhando com você? Porque quando você troca, a criança ela tem 1 ano, mas ela já existe, ela é gente. E ela vai já emociona. Já emociona, ela vai sentir, por exemplo, já está em contato com uma professora, já tem os coleguinhas, já tem um ambiente que ela está acostumada. Então, eu quero acreditar que você que está pensando em trocar seu filho, deve ter examinado bem e deve ter um critério muito sério para poder fazer essa troca. Fazer essa troca. Isso. O que você acha, eu também acho que a forma de ver assim, é ver a criança em primeiro plano. É a criança o que é importante para ela. Claro que os pais têm uma definição do que eu acho melhor para o meu filho, um caminho de prevenção, um caminho de segurança e um caminho até afetivo. Mas tem uma situação básica aí dentro que assim, o que é o melhor para o meu filho? Acho que é isso que eu estou com o coração aberto. A gente fala disso, a importância desse coração, ele está aberto, e sente isso com muita clareza, porque é com o coração aberto que o pai sente, a mãe sente, esse fluir. Quer dizer, onde é que meu filho vai ficar melhor? Porque ele vai sentir essa escola. Esse fim de semana mesmo eu tive alguns amigos, né, que me procuram para ver ainda como é que está a criança. Igual você falou, chega numa festa, olha para mim, dá para você dar uma olhadinha nele. Como se ele tivesse um olho clínico, né? Claro, a gente tem pela experiência que tem. Raio-X, né? É aquele raio-X, né? Aqui, uma brincadeirinha com os dois, fala, não, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu os levo sempre para brincar. Então, o meu setting terapêutico, meu lugar de terapia é brincando com a criança. Conforme ele brinca, eu vejo como é que ele está para fora. Então eu falei com ela, não, mas ela com a dúvida de tirar a criança agora, ir para uma escola melhor, né? Melhor a escola. Mas e para a criança dela? Como é que era a criança dela? A criança dela estava falando de uma escola maravilhosa que ela está nela agora. Então, para a mãe, a escola nova é uma escola melhor. Mas para a criança, a melhor escola é a que ela está. Porque ela está gostando demais da escola. Agora, os amigos todos. Um dado aqui interessante é que a filha tem só 1 ano de idade. Ela não sabe expressar. Ela não sabe expressar. Então, se ela está feliz... Imagina. Né? Esse é o melhor espírito que nós temos. Porque ela pode feliz. correr o risco de não estar indo para uma outra escola dita melhor. Ali, como uma criança de 1 ano, Sérgio, eu penso assim, a criança não consegue ainda expressar porque ela não está falando. Isso. Mas ela está chorosa, machucou na escola. O que está acontecendo para poder levar a mãe a querer trocar a criancinha? Uma criança de 1 ano, eu acho que a mãe pode interferir mais do que uma criança de 3, 4 já está falando. Agora, se a mãe está sentindo isso, alguma coisa no coração dela falou que, oi, tem um trem esquisito aqui. Então, assim, ela pode não captado com clareza então, é um desejo o que mais é. Da mãe, né, exatamente. É da mãe. Agora, uma outra participação da Maria, de Belo Horizonte, fala sobre a questão da escola inclusivista aí, né? Tenho uma criança de 6 anos que é especial e até hoje não foi desenvolvida a coordenação motora dela. Como ela pode participar de uma escola? Nem segurar no lápis, ela segura. O que eu faço? É uma mãe, precisa dessa orientação. O que a gente pode falar rapidamente para essa mãe? Eu acho que essa mãe, ela está no caminho certo. O que eu faço com a minha criança, né? Ela já deu a primeira leitura dela. Ela tem uma dificuldade motora. Então, ela está falando um diagnóstico interno dela que ela está vendo. Como é que ela, se ela não tem um lápis, como é que ela vai para a escola? Exatamente isso. A escola é o primeiro lugar de socialização, dele sentir que é uma extensão do lar, que ele vai ter várias amigas. Então, não vai ter um lápis na mão de primeira mão. Ele vai ter um coração, mãos, cheiro, lamber os trem, morder de vez em quando, ser mordido, contactar, muito tato. Então, a criança vai ter muita experiência da educação como um todo, e não a educação só do lápis. Isso. Então, é só a mãe começar a ver que a inclusão se faz aí primeiro. Esse filho dela vai ser incluído com tudo, inclusive com o coração. Integralmente, né? Não é só o dedinho, a coordenação motora. Então, mas depois tira vem, né? disso. Depois vem. É. Isso é importante, porque o lápis ainda é um documento muito importante para a gente hoje. Né? O símbolo da escola é domínio do lápis. Então, ainda é um símbolo para a gente, né? Vamos desenhar, olha o lápis. Vamos escrever, olha o lápis. Então, o lápis ainda tem um significado muito grande, mas tem muito mais esse corpo, esse coração, que vai falar para ela. Com certeza, ela vai, levanta, agora, sente, né? Hoje, dá tempo de falar uma coisinha aqui, Serginho? Pode falar. O nosso tema hoje não é sobre inclusão escolar, mas eu vejo como nós somos educadores e eu percebo
que ainda as nossas escolas estão engateando nessa questão da inclusão escolar. Mas é um direito nosso, é um direito dos alunos, das famílias. Se você tem seu filho com uma síndrome, com alguma dificuldade, né, e que é considerado aluno especial, que especial somos todos, mas tem uma dificuldade diferenciada, essa criança pode estudar numa escola considerada normal, né, Ajax? E aí você coloca o seu filho na escola e você lute pelos direitos. E os professores, as escolas no geral, eu vejo assim, que elas estão correndo atrás para aprenderem sobre a inclusão. Mas isso não está sendo fácil ainda para nós, enquanto escola. Mas você não tem que abrir mão do seu direito, porque a escola não está fazendo a parte dela ainda, porque eles vão fazer. Vão fazer. Né? E, até por lei, é obrigatório fazer. É lei. lei. Então, a partir do momento que vem uma presidente e decreta uma lei, né, que foi generalizada, começou com o movimento dos autistas, né, que são pais um pouco mais organizados e mais briguentos, eu acho porque os filhos também têm mais dificuldade, né? Então, eles conseguiram fazer essa lei que, de repente, é importante que tenha até um tutor dentro de cada escola, dentro de cada sala, para que haja uma adequação do seu filho, uma inclusão do seu filho. Então, se isso é na lei e pode ter exigido isso, então, tanto da escola privada quanto da escola pública. Então, está ali à disposição. Então, ela tem tudo isso, essa nossa amiga aí tem tudo para ela fazer uma boa luta em função da educação especial do filho dela e da educação como um todo das pessoas de coração. Quer dizer, ela está lutando pelo coração do mundo, não é só do filho dela. Não está legislando só em causa não, própria, é para todo mundo. E é um conjunto. E lutando pelo direito, né? Pelo direito. Verdade. Queridos, nosso programa por hora chegou aqui ao final. Estava esquentando aqui. Agora que eu estava esquentando. Eu esquentei, não, eu sou gelando. É isso aí, o nosso quadro aqui. Então, eu quero agradecer a senhora Ajax. Os livros. Muito obrigado pela sua presença. O senhor tem a revista aí, o exemplar da revista? Isso, que eu coloco da MAI, né? Isso, da MAI do Canto. Isso, Fala pra gente aqui sobre essa revista, onde encontrar, o conteúdo. A revista MAI do Canto foi a primeira publicação em Minas Gerais, né? E que mantém hoje há quase 50 anos, né? Meio século, ela foi dada pelas primeiras pedagogas de Minas, de educação, e até hoje é editada mensalmente, né? Nós temos 8 edições anuais, e é dado lá na Avenida Bernardo Monteiro, 866. Então nós temos lá, pode ter o nosso local, né, de encontro, é uma revista maravilhosa, é de educadores para educadores, colocando todos os temas mais modernos, né? Que a gente tem com isso. Ok, então, muito obrigado. E volte sempre. Vanessa, pode trazê-lo mais vezes. Se Deus quiser. Isso. E a Vanessa aqui, eu quero te agradecer também já antecipadamente, mas lembrando que a Vanessa tem recadinhos para você e indicação de livro. Olha esse livro. De quem é esse livro, gente? Olha aqui o autor desse livro aqui. Já virou... Quem é o autor desse livro maravilhoso? Olha aqui, olha lá, qual o perfil do bom professor? Cássio Miranda dos Santos, o nosso pastor, professor, doutor, psicopedagogo e tudo Esse livro, mais. Eu li esse livro. Santo Cássio. Para você que está nos assistindo, que é educador, leia esse livro aqui, porque ele vai ajudar você a atuar de uma forma bem melhor. Então, assim, não é porque o Cássio está apresentando o quadro, se ele não estivesse aqui, eu traria o livro da mesma forma. Eu li esse livro aqui, já indiquei para várias amigas minhas. Eu acho que para nós, enquanto educadores, melhorarmos a nossa prática, a gente precisa estar lendo bons livros. Esse aqui é um excelente livro, vai te ajudar bastante. Como ser um bom professor, né? E hoje, como teve até pessoas, né, Serginho, que nos ligou falando sobre inclusão escolar, esse livro fala dos desafios da inclusão escolar dentro das escolas, tanto para os educadores como para os pais. É interessante que vocês leiam esse livro também, né? Isso. E você tem um convitezinho também? Eu tenho um convite, quero mandar beijos, rapidinho. Queria mandar um beijo pro Luquinha, sabe? O Luquinha, Serginho, ele é o melhor lavador de carros de Belo Horizonte. E ele lava os nossos carros. E aí, meus cunhados, né, nossos, assim, da minha família, sabe? E de muita gente aqui de Belo Horizonte. E ele não me contou que ele assiste toda segunda-feira esse quadro. Ele me ocultou e eu fiquei muito feliz. E a mãe dele me disse isso outro dia. Então, Luquinha, muito obrigada. Eu gosto muito de você. Continue cuidando bem do meu carro, que Jesus te abençoe. Também mandar um beijo para a Paula, né, que foi inspiradora do quadro de hoje. E também para as nossas pastoras da Casa Rosada. E aproveitando, convidando você para participar do nosso acampamento do dia 24 ao dia 26 de abril. Nós vamos falar sobre a cura emocional, né, das suas emoções. Esse acampamento vai acontecer aqui
Qual que é o nome da cidade, gente? Alguém pode me falar? Qual? Acampamento... Baldim. Baldim. Pousada Manancial em Baldim. Você pode fazer suas inscrições pelo site, também na Casa Rosada. E todas as quartas-feiras, a nossa pastora Ana Lúcia dirige um culto no tabernáculo. Então, após o culto, também as inscrições vão ser feitas. Então, você, mulher, que está nos assistindo, venha participar conosco desse acampamento. Eu vou estar lá e vai ser uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Acabei. Olha só que bênção. Vanessa, aqui um recado da Neucina aqui para a gente encerrar com chave de ouro aqui o nosso quadro Vida em Família. Quero parabenizar o debate que foi muito bom. Saudades do pastor Serginho. Então, saudade, Neucina. Deus abençoe. Muito Feliz obrigada. Ano novo para todos. Então, muito obrigada. receba um abraço. Obrigada.